Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da semana Barão Você Mais. Esta semana é a semana do Barão Você Mais Próspero. Eu sou Simone Pacanaro, gerente de comunicação da Fundação Abraham Kaczynski e do Colégio Barão de Mauá. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos a todos os nossos convidados que estão chegando aqui, nossos funcionários, os nossos alunos, seus familiares, a nossa comunidade em geral, os nossos amigos palestrantes, os convidados da nossa convidada de hoje e os nossos queridos professores. Nós agradecemos a cada um de vocês e nós queremos comunicar que neste momento 20 horas é o aplauso ao professor. As pessoas fazem os panelaços, né? Panelaços políticos, panelaços de reivindicações. E hoje nós estamos celebrando o aplauso ao professor. Então, talvez você esteja aí na sua casa e esteja ouvindo aplausos da sua janela. Eu convido você agora aí na sua janela e aplaudir o professor. Uma salva de palmas a este guerreiro, a este que se reinventa todos os dias, que acorda cedo, dorme tarde, que leva a lição para casa, que vem muitas vezes trabalhar doente em prol da felicidade do outro. Aquele que acolhe, que abraça, que diz, filhinho, tudo vai ficar bem. Aquele que estuda, que divide o seu conhecimento com o outro. Aquele que se empenha, aquele que é incansável. Por favor, coloquem aí na tela as palminhas para cada professor do Brasil e do mundo. Esta categoria tão linda que ajuda as pessoas a se desenvolverem. Pessoal que se reinventou durante a pandemia, pessoal que inovou, que virou youtuber, que virou pesquisador. A cada um de vocês, não importa onde estejam, não importa o que ensinam, vocês simplesmente professam os saberes. E se tem uma coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento que a gente tem. Eu sou muito grata por ser professora, sou muito feliz por trabalhar nesta profissão tão linda e gostaria de fazermos o nosso aplauso ao professor. Né? Aproveitando um gancho deste aplauso ao professor, hoje, em rede nacional, nós comemoramos às 20 horas o aplauso ao professor. Esta é uma iniciativa encabeçada pelas entidades Associação Nova Escola, Conectando Saberes, Ensina Brasil, Fundação Lehman, Fundação Roberto Marinho, Fundação Vitor Tivita, Instituto Península, Porvir, Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e Todos pela Educação. Uma informação bem interessante, né? A Fundação Lehman entrevistou mais de 1.000 pais ou responsáveis. E a Cônjuve entrevistou vários alunos em parceria com a Fundação Roberto Marinho. E nós temos alguns dados muito interessantes. 54% dos pais e responsáveis acreditam que as crianças e os jovens estão motivados, apesar de todo esse cenário de pandemia. E, no entanto, 70% dos estudantes dizem que estão estressados e ansiosos. Neste momento de pandemia, mais do que dividir os saberes, mais do que ensinar a parte cognitiva, emocional, social, o professor tem um papel: incentivar essa criança, incentivar esse adolescente, para que ele possa realizar os seus motivos. Eu costumo dizer que tem uma diferença entre motivação e incentivo. Ninguém motiva ninguém, porque as pessoas se motivam pelos seus próprios motivos. Motivação é motivo para a ação. E cada ser humano tem seu próprio motivo para agir. Contudo, nós podemos incentivar as pessoas. E o professor é aquele que incentiva. É aquele que incentiva as pessoas a descobrirem os seus motivos e a se motivarem, se automotivarem. Então, a você,
que mais do que tudo incentiva esse jovem, essa criança, esse adulto a continuar a sua jornada. O nosso mais sincero carinho e parabéns. Nesta noite, por favor, coloca na tela quem está chegando, deixa eu saber quem está conosco nesta noite. Renata, seja muito bem-vinda. O pessoal está chegando aqui, que bom. Dona Ivone Kazinski, seja muito bem-vinda, querida. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso aluno Eros, nosso campeão, seja bem-vindo. Hoje, nesta noite, nós queremos apresentar a nossa convidada. Eu fiquei encantada com ela. Ela é do Rio de Janeiro e mora em Vitória. E eu fico muito feliz que essas lives nos ajudam nessa conexão. E ela é uma querida, eu já estava conversando um pouquinho com ela, e você percebe que é uma pessoa que estuda, que busca os saberes. Eu tive que fazer uma colinha aqui do currículo dela. Ela é pós-graduada em Direito, há 20 anos trabalha com autoconhecimento. Ela é Master Trainer e pós-graduada em NLP, TLT e hipnoterapia clínica. Ela é Leader Coach, consteladora integrativa e consteladora familiar. Maravilhosa, gente, que currículo lindo. Ela também trabalha na área de psicologia positiva, Master e Wizard Avatar. É palestrante formada pelo Instituto Gente e é uma pessoa muito carinhosa, com conteúdo muito incrível para dividir conosco nesta noite. Vem para cá, Marivel Duncan, seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, querida, do sorriso lindo, seja muito bem-vinda. Obrigada a você, Simone, obrigada pelo convite. Obrigada, público maravilhoso de sexta-feira. Obrigada, pessoal da escola, pais, alunos e amigos, né? Muito obrigada por receber aqui hoje. E eu quero dizer para vocês primeiro que a gente estuda, mas a gente aprende muito, né? E eu acho que, assim, você como professora e eu também como estudiosa, né, de pesquisas, mas a gente aprende muito com o nosso público, com as pessoas que a gente atende, com a plateia, de modo geral. Então, é um momento que a gente está fazendo aqui agora dessa troca, tá bom? Então, é isso que eu quero, é perguntas. Sensacional. Marivel, nós vimos esse ping-pong forma. Nós vimos alguns dos seus vídeos no YouTube, do seu material. Você, por trabalhar com desenvolvimento humano há mais de 20 anos, por estudar os comportamentos e as pessoas, você tem um currículo, uma experiência muito vasta. Foi até um desafio escolher o tema que nós iríamos trabalhar, de tantos temas maravilhosos. E você trouxe para a gente a temática da comunicação ativa construtiva. Então, por favor, por que você escolheu esse tema e o que esse tema tem a ver com o desenvolvimento das pessoas? Pode fazer as suas explanações, que eu estou bem curiosa. Seja bem-vinda. Sim, sim. Esse tema, ele é fruto de um estudo da Shelley Gable. Ela publicou em 2012 online, depois publicou esse artigo, né, na Universidade da Califórnia, onde ela coloca uma forma de comunicação. É uma comunicação como se fosse uma resposta, tem mais a ver com aquela pessoa que dá a resposta, o feedback, que com aquela pessoa que vai emitir a mensagem. Mas antes de falar da pesquisa dela, eu quero te dizer por que eu gostei desse artigo, por que eu gostei dessa pesquisa, por que eu achei que ele pode servir como um instrumento para ajudar as pessoas a se comunicarem. Porque antes disso, eu já faço um estudo sobre o comportamento humano na solução de conflitos, né? Resolução de conflitos. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm conflitos, de um modo geral. Isso não vai acabar. Apesar de ter um método que eu tenho para poder zerar esse conflito, mas a gente sabe que zerar o conflito é momentâneo.
É naquele momento que você recebe o conflito e precisa gerenciar esse conflito o mais rápido possível. Porque senão fica assim, você tem um conflito e você não consegue gerenciar esse conflito. E aí esse conflito começa a perdurar. Quanto mais tempo esse conflito perdura, ele se torna um vício. E mais difícil você consegue solucioná-lo. E aí você tem um conflito, mas aí você pode ter dois, você pode ter três, e aí fica um emaranhado de conflitos sem resolver, sem solução. Isso que é o problema. Então, as pessoas possuem conflitos internos, que a gente chama de intrapessoais, conflitos com outras pessoas, que a gente chama de interpessoais, e conflitos, atualmente, difusos, que são os conflitos que eles se espalham por todas as direções, que é o momento que a gente está vivendo da pandemia. E o conflito que mais dói, que mais toca dentro da gente, é o conflito ligado ao relacionamento que envolve família, amigos mais próximos e também colegas de trabalho, porque o dia a dia da gente é o mais próximo. Mas isso significa que, quando você tem um conflito com outra pessoa, ele é um reflexo daquilo que está acontecendo dentro da gente, é o conflito interno. Então, qual é a solução para isso? É você resolver primeiro os seus próprios conflitos. E por que, Marivel, que isso tudo acontece? Isso acontece, os conflitos, porque as pessoas elas não conseguem se comunicar tão bem. A Eva Welch, ela diz uma coisa muito interessante. Ela fala assim: a comunicação ela está para o relacionamento, assim como a respiração está para a vida. Então, a comunicação é muito importante para que o nosso relacionamento seja fortificado, como se fosse um vínculo inquebrável. E é uma construção, é aos poucos. Ninguém tem um relacionamento de uma hora para outra forte. Por exemplo, você vai conhecer uma pessoa, né? Está namorando, vai casar, e isso se forma como uma construção. Esse conhecimento, esse relacionamento mais formal, se vai casar, se vão morar junto, isso tudo é uma construção, não é de uma hora para outra. A mesma coisa é quando você se torna amigo de outra pessoa. Você pode até não ir na primeira semana já ser amigo dessa pessoa, mas acontece que ao longo desse caminho há trocas, há conversas. E essas conversas, elas são automáticas. O que acontece nessa conversa? Há uma troca entre comunicação verbal e comunicação não verbal. E a comunicação verbal ela é muito fácil, porque você ouve, entende e dá uma resposta. Agora, a comunicação não verbal, que é o gestual, é o contato visual, é aquilo que você não consegue visualizar, ela é mais difícil, ela está na parte do inconsciente da pessoa. E esse inconsciente, ele chega primeiro, ele chega antes da fala propriamente dita. Então, a comunicação, ela acontece antes. E por que isso é importante? Porque aquilo que você pensa, que é aquilo que não se vê, é a mensagem não verbal, é aquilo que chega para o outro. Então, na comunicação, existe dois personagens, né, basicamente, né? É aquele que ele transforma o pensamento na fala, e aquele que codifica é o emissor da mensagem, e aquele que recebe a mensagem é o decodificador, é aquele que escuta a mensagem e dá a resposta. Então, a Shelley Gable, a pesquisadora que eu estou trazendo a comunicação ativa construtiva, ela estudou essa parte da linguagem, a parte da resposta. É claro que tem o outro lado, o personagem, aquele que emite a mensagem, a forma como ele emite. Mas é muito importante esse lado, o lado do receptor, é o lado da pessoa que vai dar essa resposta. Que tipo de resposta essa pessoa vai dar para que a comunicação possa se tornar clara, eficiente e que ela possa ajudar nessa construção desse relacionamento.
Alguma pergunta? Vocês estão me escutando? Vou continuar. Então, a pesquisa Tá da vendo? Shable... Opa, cheguei, desculpa, deu um delay aqui. Eu tenho uma Deu. pergunta para você, sim. Eu fiz um estudo de um norte-americano chamado Tim Ursany, e ele é especialista em gestão de conflitos. Ele faz você falou dos conflitos, né? Ele faz um comentário muito interessante, Marivel. Ele fala que é o seguinte, que as pessoas usam a expressão eu vou evitar, eu estou evitando o conflito, né? No dia a dia, chega no meio de um problema, estou evitando o conflito. E ele fala que semanticamente, na escolha do verbo evitar, né, do inglês avoid, ele fala que o conflito não se evita, porque quando existe um conflito, já tem um problema, e você não se evita o conflito na sua essência. E ele fala que o conflito você gerencia, né? Então, eu não posso falar assim, eu estou evitando este conflito. Porque se tem a palavra conflito, pressupõe que tem um problema. Então, esse problema já ocorreu. Então, como vou evitá-lo? Eu vou gerenciá-lo. E percebe-se que as pessoas fogem, né, de resolver o problema. E isso gera mais problema. Porque o conflito não resolvido vai gerar outros vários conflitos. Você está trazendo uma questão muito importante na comunicação ativa, construtiva, que é você saber fazer essa leitura do outro, você comunicar com o outro. Como que as pessoas hoje em dia estão evitando essa comunicação? O que você percebe neste evitar a comunicação? E quais são os problemas que isso pode ocasionar, por gentileza? Sim. Primeiro, vou falar de uma pesquisa, eu gosto muito de pesquisa, hein? Da Universidade da Califórnia, não, de Stanford, que fala o seguinte: as pessoas estão perdendo o contato pessoal, e quando as pessoas perdem o contato pessoal uns com os outros, elas perdem o contato visual, o contato mesmo pessoal. Elas perdem a comunicação, essa comunicação de qualidade. Então, a cada hora no uso da internet, essa foi a pesquisa, a cada hora no uso da internet, as pessoas perdem 24 minutos desse contato pessoal. E aí, o que acontece? Quando a pessoa não está frequentemente com outras pessoas, ao vivo, né? Agora nós estamos numa situação atípica, mas quando as pessoas não estão presencialmente umas com as outras, elas têm pouca habilidade social. Esse é o termo geral. Ele tem pouca habilidade social. E a conexão própria, interna, ela tem que haver. É impossível você se conectar com outra pessoa sem antes conectar com você mesmo. Primeiro é a conexão interna, é o autoconhecimento, é você aprender a se conhecer. Seja através da meditação, de treinamentos, de estudos, de conhecer você, de refletir sobre suas questões. É você com você, para depois você enxergar o outro. Aí você consegue conectar com o outro. Quando isso acontece, ocorre chamada habilidade social. Só que a habilidade social é algo que é uma construção também. É uma habilidade. E essa habilidade social, ela existe lá desde os tempos mais remotos, primitivos. Sabe por quê? Porque se a gente não tivesse habilidade social, nós não saberíamos que quando tivesse um perigo passando no caminho, você, lá naquele homem primitivo, você não correria do perigo, porque está vendo o seu familiar correndo, o seu amigo correndo, e aí você corria também. Porque se você ficasse, você podia ser comido pelo bicho. Ou quando comiam uma comida estragada e morriam, eles percebiam que aquilo estava estragado. O que é essa percepção? Isso é habilidade social. Eles percebiam isso. Essa habilidade foi muito bem construída no passado. Agora, não, Marivel? Sim, claro, o homem conseguiu o quê? A inteligência. Naquela época, vivíamos no sistema binário de matar, né, de correr ou fugir.
Hoje, nós temos o desenvolvimento das inteligências, intelectual, né, cognitiva, social, emocional, espiritual, e vários outros tipos de inteligências. Então, hoje, nós podemos enxergar onde que nós estamos com uma inteligência social, porque a habilidade social, quem tem bastante, ela possui uma inteligência social. Hoje o homem tem como identificar isso. Nós podemos identificar isso. Quando você vê uma pessoa que faz uma tempestade em um copo d'água por uma coisa bem simples que poderia relevar e ela causa um problema, por exemplo, no supermercado, que se deu troco a mais ou a menos ali, a pessoa fica assim, ué, você não me deu o troco certo, e aí quer uma briga, e vamos resolver isso. E isso é falta de habilidade social, porque a pessoa vai perder uma tarde para resolver uma coisinha e fica com aquilo na cabeça e pode ainda ter consequências. Isso é falta de habilidade social. Então, a pessoa quer evitar conflitos porque ela não sabe resolver os seus conflitos. Essa que é a realidade. Para resolver os conflitos, ela primeiro precisa olhar para ela, entender. Agora, olhar para a pessoa mesma, ela vai muito além da própria conexão em si. Significa ela entender as emoções. Porque muitas pessoas não sabem o que é uma emoção. Para sentir a emoção e identificar qual é a emoção que está sentindo, e se é uma emoção natural, se não é, aí muito menos as pessoas não têm essa consciência, do modo geral, estou falando com as pessoas de um modo geral. E quando a gente sente uma emoção, por exemplo, a gente está no supermercado e deu um troco a menos, e você quer partir para a briga, e aí você sente raiva, apareceu a emoção, faltou habilidade social, existe um problema, que você pode evitar ou não, mas o evitar não significa sair do supermercado, não falei nada, mas ficou com aquilo, sabe, entalado. Isso não é resolver não é gerenciar um conflito. Isso não é gerenciar. Aí que tá. Essa é a sua pergunta. Isso não é gerenciar. Isso significa enxergar o problema, ficar entalado com aquilo na garganta, não resolver, ir para casa com aquilo e ainda desconta nas crianças. Isso não é gerenciar um problema. Isso é muito real, porque essa falta de olhar para si muitas vezes faz com que as pessoas briguem por coisas que poderiam ser relevadas, né? Você contou essa questão do supermercado, eu me lembrei de uma ocasião em que eu estava chegando numa casa de materiais de construção para parar o meu carro. E eu virei à direita e eu não vi que tinha uma senhora do outro lado da rua já com a seta ligada para colocar o carro na vaga. Eu realmente não vi. E eu entrei à direita com tudo. A hora que ela entrou com o carro na vaga, ela jogou o carro em cima do meu, numa ação reptiliana, né, de estresse, não sei, sem julgamentos. E ela fez uma cara assim, a senhora não viu que aqui era meu lugar, que eu que ia estacionar aqui? E aí eu peguei, parei, respirei, eu sorri para aquela mulher e falei assim, me desculpa, eu realmente não vi que aqui era o seu lugar, eu estou no lugar errado. Então, só um momentinho, eu dei a ré, falei, a senhora pode colocar o seu carro aqui, por favor. E ela ficou sem ação, porque o reptiliano é assim, ele já vem para brigar, ele quer que você brigue com ele. E aí ela ficou sem ação. E o que eu fiz? O universo fluiu tanto que quando eu dei a ré, já desocupou a vaga do lado. E ela ficou sem jeito. E eu olhei para ela e falei assim, eu estou muito feliz que você conseguiu a sua vaga. Porque hoje é um domingo, é um dia tão lindo. Nós temos carros para sair, nós temos vagas para estacionar, temos dinheiro para comprar o nosso material de construção. Foi um prazer te conhecer, meu nome é Simone. E a pessoa, eu acredito que ela deve ter ficado pensando, né? Marivel, só que eu sei que isso é um momento, eu sei que isso é uma coisa minha. Eu tenho uma pergunta para você. Como a pessoa pode controlar esse impulso, né, reptiliano, de ficar nervoso, de brigar por qualquer coisa, de fazer a tempestade em copo d'água? Que dica que você dá para que as pessoas façam menos tempestade em copo d'água? Muito bom.
Tem uma frase, né, que a gente fala assim: é melhor ser feliz do que ter razão. E isso aí é a questão do gerenciamento das emoções. As emoções têm muito a ver com isso, só tem, né? Principalmente de raiva. E a raiva é uma emoção natural, ela não existe sozinha. Então, quando não existe a raiva, existem outras emoções, como, por exemplo, a cólera, até o ódio, são coisas mais fortes, né? Mas também uma emoção que seja apenas aquela coisa de crítica, de ansiedade. Então, nesse momento, você tem que saber parar, respirar, perceber que você está dentro de uma emoção e saber gerenciar ela, porque uma emoção pode durar 10 anos, mas também pode durar meio segundo. Você tem condição de fazer com que ela termine. E toda emoção ela tem um ápice. Ela vai, tipo, lá em cima, ela tem um ápice. E depois que ela chega lá em cima, ela precisa perder a força, ela precisa descer. Se ela fica lá em cima e ela fica paralisada, significa que você entrou em conflito interno, e isso é muito comum. A gente tem conflitos internos. Por que a gente tem conflito interno? Porque nós temos uma tendência a acreditar em certas coisas, digamos assim, isso aqui é a minha caixinha, né? Eu tenho isso aqui é quadrado, deixa eu olhar aqui, é meio quadrado, é mais retangular. Não, mas é quadrado. Dentro de mim está na cabeça assim, não, mas é quadrado. Não, mas é retangular, está mais para retangular. Já tem um conflito interno. Eu não sei bem o que é. Então, se você chega lá em cima com raiva e não sabe gerenciar essa raiva, significa que, ora, você tem crenças a respeito daquele assunto que está acontecendo. Por exemplo, o meu filho fez alguma coisa que eu fiquei com raiva. E eu não deveria sentir raiva porque é meu filho. Tem duas coisas acontecendo ali. Duas encrencas diferentes, duas questões, duas crenças diferentes que você não consegue resolver e fica paralisado. E se não resolver, a pessoa não relaxa, porque a emoção ela só desaparece quando há um relaxamento. E como que você sabe que está relaxado e que ela foi embora? O corpo vai te dizer isso. A sua respiração volta ao normal. O seu corpo relaxa. Aquela dor, sensação na barriga, ela acaba. Os seus pensamentos ficam mais claros. Então, essa é a mudança corporal. A emoção vem logo rapidamente, fisiologicamente, biologicamente, dentro da gente, no corpo, e ela não bate a porta para dizer vou entrar. Ela entra, acabou. Depois você pensa do que está acontecendo ali. E aí, nesse momento, são segundos. E se você não tomar rédea do que está acontecendo, peraí, tem um conflito aqui, eu preciso relaxar para voltar ao meu eixo. Tudo isso tem que acontecer, senão você fica refém da emoção. Mas enquanto não tem pergunta, eu vou falar da pesquisa da Shelley Gable, que é a minha razão de estar aqui falando da comunicação ativa construtiva, que é uma vertente, né? Hoje existe a empatia, resolve o problema da comunicação, a escutativa, a programação neurolinguística. Nós temos várias ferramentas poderosas e importantíssimas. Mas esse estudo eu achei muito interessante, porque a Shelley Gable ela fala o seguinte, que vai depender mais da resposta daquele que vai colocar para o interlocutor. O interlocutor é aquela pessoa que vai emitir a mensagem, ela vai codificar. Lembra? O pensamento na transmissão da mensagem. Qual é a mensagem? Por exemplo, se você tem, vamos colocar uma criança, porque vocês são escola, e aí eu acho que tem mais a ver. Seu filho, de 10 anos, por exemplo, chega na sua casa e aí mostra um desenho, né? Desenho, deixa eu ver se tem um papel aqui. Mostra o desenho, tem até uma foto aqui do meu filho. Mostra o desenho, tá? Eu tenho um negócio aqui do Pantanal. Mostra um desenho que ele fez, né? E ele fala assim, mamãe, eu ganhei. Você não sabe o que aconteceu? Eu ganhei esse desenho para representar a minha turma na feira de ciências que vai acontecer no dia tal. Aí a mãe escuta
E ela, que legal, meu filho, que legal. Aí ele tá lá, fala, para de falar, ou ela tá vendo as coisas, ou ela tá cozinhando, ela tá olhando o celular, ou então, ok. Outra resposta que ela poderia dar: o quê? Você foi sorteado, você foi escolhido, mas me dá cá esse desenho. Ah, meu filho, mas poxa vida, olha só, eu posso até te ensinar. Olha, você sabe que eu era tão boa em desenho na escola, eu tenho uma técnica que é assim, eu posso te ensinar. Espera aí que a gente vai fazer isso agora. Tá, essa é outra resposta que ela poderia dar. A outra resposta é: filho, você ganhou, olha só, que legal. Mas quem era a professora? Aquela professora de arte? Aquela professora de arte, meu filho, ela não tem nem noção das coisas, ela não tem critério, não. Ela não tem critério, não. Como é que você vai ganhar um negócio desse? Você nem sabe desenhar. Você vai representar a sua turma. Essa é a pior resposta. Então, a forma como a pessoa responde a uma comemoração, porque o filho está trazendo uma comemoração, um evento importante. A forma como a pessoa responde vai impactar nessa pessoa, na comunicação, e vai impactar no relacionamento. Isso que é o mais importante. Quando alguém traz algo que é importante para ele, que aconteceu, seja uma promoção, né, de um cargo, seja o desenho bonito da criança, seja o que for, uma premiação, ela escolheu você para contar. Então, o filho escolheu a mãe para contar. Ele poderia escolher qualquer outra pessoa, mas ele escolheu a mãe. Por quê? Porque ele tem confiança na mãe. Ele confia na mãe. E ele espera que a mãe receba essa resposta assim, só a resposta que é ativa construtiva. Essa é a resposta ativa construtiva. O filho chega com o desenho: mãe, eu ganhei e vou representar a turma na feira de ciência com meu desenho. Meu filho, peraí, vamos sentar. Aí a gente senta junto. Senta porque está na mesma altura da criança, né? Para falar com a criança. Me conta como que você ganhou, me conta isso, me fala o que você sentiu na hora, deixa eu ver esse desenho, que coisa mais linda, parabéns, meu filho, e eu vou estar lá junto com você, eu vou levar a sua tia, a sua avó, vou fotografar, vai ser muito bom isso, me conta o que as pessoas falaram, qual foi a reação das pessoas. Essa é a resposta ativa construtiva. Isso é importante para a autoestima da criança. Se essa resposta não for dessa forma, quer dizer, qual é a pesquisa da Shelley Gilbert? É que quando a pessoa vem com algo comemorativo, a resposta do outro é ativa, construtiva, ela dá valor àquilo que é trazido. Quando isso não acontece, a pessoa ela pode evitar, ela pode não escolher mais você para contar. Com o tempo, ela vai perceber assim: para que eu vou contar? Se ela não vai valorizar, se ela não vai me ouvir, que é o mais importante. Quantas vezes a gente conta uma notícia para alguém, você não sabe o que aconteceu. Olha, eu ganhei uma viagem do shopping, que eu fui premiada, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Me conta como que foi isso, me conta tudo, você vai quando, como é que é isso? Mesmo que você não concorde muito bem com essa viagem, que pode ser perigoso, porque está na pandemia, mas naquele momento é hora de você ouvir a pessoa. Depois você faz suas considerações, mas naquele momento não estrague a felicidade da pessoa. É isso que a Shelley coloca para gente. E isso se chama o feedback. Então, vê como ela coloca a importância da comunicação no feedback e não naquilo que o emissor da mensagem está colocando. Porque na PNL a gente tem isso, né? Quando você expõe uma mensagem e ela não foi bem dita, não foi bem entendida, compreendida, significa que aquele que está dizendo a mensagem, ele disse de uma forma errada. Ele que foi, vamos dizer, o culpado de não transmitir exatamente a mensagem como deveria. Mas nessa pesquisa, não. Ela coloca que é o receptor, a pessoa que recebe a mensagem e que vai dar uma resposta. Dependendo da resposta que ele der, isso vai impactar no relacionamento entre essas pessoas. Se você não tem vontade de se relacionar bem com essa pessoa, seja lá porque essa pessoa é um estranho,
E você não quer fortalecer o vínculo. Uma pessoa para no sinal e quer te vender, por exemplo, uma jujuba. E você não quer. Ah, muito obrigada, valeu, obrigada. Você vira o rosto e continua. Você vira o rosto. Agora, quando o seu filho te mostra que, mãe, eu ganhei essa régua do colega, e você não faz o contato visual, você vira o rosto, significa que você não está dando atenção para aquilo que ele está dizendo. E não dá atenção para o que a pessoa está dizendo, principalmente quando essa pessoa tem um vínculo muito forte com você, significa que você não está dando valor à história dela. Porque isso é muito importante. E aí essa criança, quando não é valorizada, quando não é vista, quando não é ouvida dentro de casa, o que ela vai fazer na escola? Sensacional. Eu tô aqui balançando a cabeça que eu tô refletindo, tá, Maribel? Você estava falando uma coisa que eu pensei algo. Hoje até que não, porque hoje as mães acredito que estejam mais conscientes, mas na minha época de escola, né, gente, não faz tanto tempo assim que eu sou jovem, tá? Mas na minha época de escola, eu chegava com um boletim em casa, né? Eu queria até lembrar, vamos recordar um pouquinho quem tá aí. Então, você chegava com o seu boletim em casa. Então, você tinha lá 9 em língua portuguesa, 10 em geografia, 9 em história, 10 em artes. Aí você tinha 6 em matemática, 6,5 em biologia, né? A sua mãe olhava para você e falava assim: meu filho, você é sensacional. Você tira 10 em português, 9 em história. Você é uma pessoa da comunicação. De repente, lá no futuro, você pode ser um jornalista, um relações públicas, um poeta, um escritor. Que incrível, meu filho. Você só precisa melhorar um pouco mais em matemática. Não era assim, né? O que acontecia era assim: a mãe pegava o boletim e falava assim: nossa, mas 6 em matemática? Que absurdo! Né? Eu pago essa escola, você tira 6 em matemática. E assim, a gente fica pensando, né, que muitas vezes isso não potencializa essa criança, que ela tem a sua habilidade específica. Então, se a criança tirou um 10 em língua portuguesa, provavelmente ela lê bem, escreve bem, ela tem um poder de síntese. Então, elogiar esta nota positiva do seu filho e depois acolher, filho, você é excelente na parte humana, na comunicação. E para melhorar, a matemática tem uma parte aí de raciocínio lógico, de consciência. Deixa eu... Eu não sei se eu estou sozinha aqui. Eu vou continuar, tá? E aí, depois ela entra. Não sei se foi ela que perdeu a conexão. Vamos lá. Eu vou continuar. Então, essa pesquisa eu achei muito interessante. Na hora que você entrar, Simone, você me avisa, tá? Você pode continuar com a sua fala. Essa pesquisa da Shelley Gable é muito interessante. Ela é da Universidade da Califórnia, para depois quem quiser fazer essa pesquisa. É a pesquisa da comunicação ativa construtiva. Então, ela diz que há 4 formas de dar resposta para um evento importante que alguém vem trazer para você. Primeiro é a comunicação ativa construtiva, que é a única positiva. É aquela que constrói realmente, né? Depois tem a passiva construtiva. É aquela que você fala alguma coisa, que legal, é bacana isso, mas também não dá conversa. Você sai dali do espaço, vai continuar fazendo suas tarefas. A comunicação ativa, destrutiva é a pior, vou deixar para falar no final. A comunicação passiva, destrutiva, que é a terceira, passiva, destrutiva, ela é destrutiva, mas é passiva.
ela geralmente é assim, a pessoa fala, conta alguma coisa interessante para você, e aí você não dá ouvidos. Você, além de não dar ouvidos, você ainda fala assim, você sabe que eu também fiz assim, dessa forma, eu consegui isso, eu também consegui isso, e foi assim, eu posso até te explicar como é que foi e tal. E ela corta a felicidade do outro, ela corta o papo do outro, ela corta aquela felicidade de contar, ela corta, ela coloca uma vantagem em cima, ela fala de si mesma. Essa é a passiva destrutiva. Ela, ela é destrutiva, mas ela é meio passiva. Agora, a ativa destrutiva é aquela que realmente você vai com toda a negatividade em cima. Mas a professora de desenho é aquela pateta boa, que não tem noção das coisas, e ela escolheu você, que não sabe desenhar. Isso é completamente, destrutivo. E ela é ativa, porque ela vai ativamente destruindo mesmo, com tudo. Ela vai para destruir, ela vai direta. Então, por isso que ela é ativa, destrutiva. Então, são 4 respostas, ou feedbacks, como ela coloca, né? Sobre dar resposta a um evento importante que a pessoa está trazendo para você, e o receptor da mensagem tem 4 formas de dar essa resposta. A primeira é a melhor, é ativa construtiva. A segunda é passiva construtiva. A pessoa ouve e tal, mas fala qualquer coisa assim, mas não é tão agressivo assim. Aí vem a destrutiva, que também são 2, é a passiva e a construtiva. Então, a passiva destrutiva, a pessoa escuta, não dá muito a mínima, ainda coloca as vantagens dela, ou então fala de uma outra solução, muda de assunto, ela muda de assunto. E a ativa, destrutiva, a pessoa vai direto, ela quer acabar com a festa do outro. Acabou. Eu ganhei um prêmio assim, assim, ganhei assim. Eu também ganhei assim, assim. E foi pior, mas você ganhou, você sabe fazer esse tipo de serviço, você, você ganhou uma, vamos dizer, uma promoção, e aí você vai trabalhar mais longe, mas você vai ter que pegar um transporte, será que isso vai valer a pena? Ela quer minar aquele prêmio da pessoa. Ela não está vendo vantagem, ela sempre vê uma coisa que vai dar errado, sabe? Tudo ela vê que alguma coisa vai dar errado. E isso aí são as 4 formas que a Shelley coloca para a gente. O que é importante é a gente ter consciência quando isso acontece. Isso acontece muito. Porque uma conversa, ela vai assim, em ciclos. Você não percebe o que está acontecendo numa conversa. Ora, a pessoa traz a atenção para ela, para aquele que fala, né, que está emitindo a mensagem, ora é a resposta do outro. E aí, de repente, o outro que dá a resposta é aquele que vai dizer a mensagem, o outro vai dar o feedback. Então, isso acontece automaticamente. É claro que numa conversa, a gente não tem esse olhar clínico para dizer, agora eu estou emitindo uma mensagem, agora eu estou dando uma resposta. Que tipo de resposta eu estou dando? É ativa, construtiva, destrutiva, passiva? Como é que é isso? Então, não tem essa consciência, mas sabendo dessa pesquisa, a gente já começa a ficar mais consciente. Quando alguém vem trazer algo importante da vida dela para a gente, significa, primeiro, ela te escolheu. Ela escolheu você para ouvi-la. O principal é isso, é ouvir essa pessoa. Ela quer contar. Ela está feliz e ela quer contar e dividir a felicidade dela com você. Ela tem certeza que ela vai ser ouvida. Quando isso não acontece, ela murcha. Pode ser que da outra vez ela não te escolha mais para contar o que ela tem de bom para falar. A mesma coisa, eu, assim, percebendo isso e estudando essa pesquisa, ela não fala, a Shelley não fala sobre isso, mas eu fiquei pensando, analisando, a mesma coisa, é claro que acontece quando você não leva uma notícia boa, quando você está triste por algum motivo. Por exemplo, minha funcionária foi embora, fiquei sem minha funcionária. Mas não fica assim não, porque eu também fiquei tal dia assim, aconteceu isso, hoje tem empresa, você pode contratar outra pessoa, que não sei o quê. Você nem deixou a sua amiga terminar de falar o que aconteceu com ela.
Você já deu a resposta. A solução, ela não está na fase da solução. Ela está na fase de contar, de dividir o que está sentindo, e não na fase de solucionar. Essa fase de solucionar pode vir 15 minutos depois, um dia depois, uma semana depois, ou nem vir. Mas o momento é o momento de apenas dividir o que está sentindo. Por quê? Porque é a mesma coisa de você ter uma criança que tem um brinquedo e estraga o brinquedo, quebrou. Não funciona mais. O brinquedo hoje em dia ele não quebra, ele não funciona, geralmente. Não funciona mais. E aí o pai chega e fala assim: ah, tá, quebrou, tá, meu filho, a gente compra outro. A criança não dá tempo dela se frustrar, não dá tempo dela sentir, não dá tempo dela chorar. E o que a criança está trazendo ali para o pai, o brinquedo quebrou, ele quer colo, ele quer atenção, ele quer chorar. Ele deixa essa criança chorar. Pega o menino no colo, deixa ele chorar. Deixa ele chorar. Daqui a pouco ele vai levantar e vai buscar outro brinquedo. Ele mesmo vai resolver isso, vai solucionar isso. E aí, quando ele cresceu, tem 18 anos, e a namorada termina com ele vai saber solucionar isso. Ele vai arranjar outra namorada. Então, deixa ele buscar o outro brinquedo na hora certa. Senão, se você não vai poder te dar uma outra namorada para ele depois. Então, deixa ele se frustrar. Então, eu penso que, da mesma forma como a Shelley Gable colocou que notícias comemorativas, e ela fez essa pesquisa e deu esses 4 tipos de resposta, eu acredito também assim que seja para tudo. Tudo que você conta para o outro. Você que quer contar, é você que está falando. Primeiro, então você é o emissor da mensagem. Você precisa falar, você precisa ser escutado. Então, para tudo, deixa a pessoa terminar de falar. Depois que ela termina, você pode fazer uma consideração ou outra, mas no momento certo. Mas nunca dizer assim: ah, eu também fiz isso. Ah, contando a vantagem. Ah, você pode fazer dessa forma. Ah, eu tenho solução para isso. Ou então, você vira o rosto, continua fazendo suas coisas, não dá atenção. Enquanto um está falando, você está recebendo as mensagens do celular, você não dá a menor atenção. Quando a pessoa está falando, a gente precisa colocar a atenção, o olho. É você que está falando, para tudo, vamos falar, conversar. Ou então não pode falar naquele momento, dá para ser daqui a 15 minutos, aí eu dou toda a atenção para você. Mas diga isso, deixa claro, ok? Alguma pergunta? Acho que eu falei muito. Você voltou, a sua conexão tinha caído, eu acho. Oi, Simone, pessoal. Oi, querida. Me desculpa, isso. nós tivemos um problema destrutivo aqui na nossa conexão, mas nós Eu não sei se eu. voltamos. Uhum, tá. Você me ouve bem? Sim, só não A sei, eu vida, ouço a muito vida bem. é assim. As interferências acontecem. E Os a gente vai ruídos, é lá, né? verdade. Como dizem os americanos, rise above adversity. Isso é uma expressão de sobrepuja a sua dificuldade, né? Dê um salto e vai, e a gente continua aqui, que é isso que vale. Eu tenho uma pergunta para Isso. você. Você fez uma explanação muito importante. E eu estava aqui pensando, né? Outro dia, eu tenho 5 cirurgias no rosto. E sou grata a Deus por continuar assim, depois de 5 cirurgias, né? O rostinho cheio de pinos de titânio. E uma vez estava contando, né, para uma pessoa das minhas cirurgias. E, mas menina, eu também tenho cirurgia, onde? Não, né? Às vezes você chega para contar que você está com um problema e a pessoa tem uma dor muito maior que a sua, que você fica até intimidado de contar aquilo. E isso que você falou é muito real. Você deu algumas dicas para as mães, dicas muito positivas, e os seus exemplos são muito esclarecedores, porque são exemplos do dia a dia. Marivel, tem uma pergunta para você. Como que o professor pode trabalhar esses elementos em sala de aula para fazer essa escuta, né, ativa, construtiva com as crianças e adolescentes? Que dicas você dá aos professores na sala de aula? Uhum. Bom, excelente pergunta. Para a criança, eu sugiro o exemplo. O professor precisa dar o exemplo de ser o primeiro a ouvir. Agora, tem jogos, né? Isso é muito interessante. Você sentar com 2 a 2, 3 a 3, dependendo da idade da criança. Fazer jogos de escutar, de ouvir, de contar história. Ah, vamos fazer uma brincadeira. Enquanto um está contando uma história, todos vão escutar.
Depois, aí tem um momento para pergunta, um momento de troca, mas primeiro vamos escutar. Ou então, contar mesmo as coisas da vida diária, isso é interessante também. Todas essas ideias estou vindo agora, tá? Eu nunca trabalhei com criança mesmo, já trabalhei com adolescente, mas com criança mesmo, faixa etária de 7 anos, 8, assim, nunca trabalhei. Mas a criança, ela tem as memórias dela muito atuais, então é fácil pegar o que aconteceu ontem, hoje, o que você gosta, você quer contar para os colegas sobre isso? Isso é um exercício, justamente focado para isso, focado para saber ouvir. Há uma diferença entre escuta ativa e empatia. Nesse caso, é mais por um sentido empático, né, para ter habilidade social, de um modo geral, que a habilidade social é algo muito importante, porque hoje é muito importante que a pessoa tenha habilidade social, porque não sei se você já ouviu falar, é fácil de você entrar numa empresa para trabalhar, porque você tem a cognição perfeita, sabe tudo, tem formação acadêmica, mas é mais fácil ainda você sair por questão de não ter um jogo de cintura. E não ter jogo de cintura significa que você não tem habilidade social, que é o ápice seria a inteligência social. Então, o que acontece? Esses jogos internos é para treino, treinar a criança, treinar o adolescente, treinar a dar resposta, treinar a ser ativo ou passivo na hora certa. E não ser um passivo sem propósito, sem um foco, uma eficiência. Para quê? Você tem que ser mais estratégico. Então, eu adoro estratégia. Gosto muito de ser estrategista nas minhas coisas. Sempre fui estrategista. Unir a habilidade social, a empatia, principalmente a empatia, e ter uma estratégia de resposta, vai fazer com que essa criança, sendo treinada dessa forma, ela consiga ser um adolescente que consiga resolver, escolher o seu curso certo, saber interagir com as pessoas, com os adultos que ele vai precisar, ele está numa faixa etária ainda de adolescente, né? Ele vai interagir muito com o adulto quando chegar aos 16, 17, 18 anos. E ele precisa entender esse mundo, o mundo da vida real, do adulto, que agora a coisa é séria, que entra numa faculdade. Ele vai precisar entender isso, e rápido, fazer uma leitura, a gente chama de leitura, né? Precisa fazer uma leitura do outro. E para fazer essa leitura, é aquilo que eu falei no início, precisa treinar, é uma habilidade, é uma construção, é aos poucos. Claro que o professor, ele vai ser muito importante para esse jovem, e fazendo isso desde criança, melhor ainda. Eles têm a oportunidade de contar as próprias, digamos, criança tem algo assim, faz um mundo dela de massinha. Eu tive meu filho que fazia essas coisas. Fazia um mundo de massinhas. Fazia uma cidade de massinhas. Fazia uma cidade de Playmobil. Fazia uma cidade de Lego. Fazia uma cidade daqueles bichinhos, já esqueci, negócio de espada, não sei o quê. Essas coisas, essas criatividades das crianças, eles contam isso. Vocês que tiveram filhos pequenos ou ainda têm, eles contam às vezes para você, pai e mãe que estão ali, mas eles têm a oportunidade de contar isso para outros, porque isso faz parte da autoestima deles. Isso é lindo. Eles construíram algo. Isso é um projeto. Isso é um projeto. E projetos precisam ser compartilhados. Talvez a ideia do amiguinho para aquele projeto dele possa auxiliar. E a permissão que ele vai ter, vai poder receber do coleguinha, daquela ideia para o projeto dele. Então, ele vai aprender a permissão de aceitar uma ideia diferente da dele, por exemplo. Vai ver que ele não tem irmão. E é um momento que os colegas vão poder ajudar. Então, o professor, nesse sentido, nesse papel, é muito importante. E tudo isso eu estou tendo essas ideias agora, porque eu não trabalho com crianças.
Eu só sei, assim, que quando chega na fase mais para frente, eu sei as necessidades desses jovens, porque eu tenho mais contato, né? Mas eu já tive filho pequeno, então já passei por todas as fases. O Roberto Chiniachik, né, que é o meu mentor maravilhoso, ele disse ontem numa mentoria para gente algo muito incrível. Ele disse assim: se você tem um filho, seja lá a idade que for, por exemplo, o meu agora está com 17, mas ele recebeu um neto agora, ele é avô. Então, ele está na fase do nascimento. Ele volta ao nascimento. Então, todos os bloqueios dele, de nascimento, que for, vão aparecer, porque há uma projeção. Olha que interessante. Muito. Então, assim, eu já tive a minha fase de criança, porque meu filho já foi criança, então eu vivenciei tudo isso. E eu relembrei da minha infância. E se eu tive trava, elas vão aparecer. Se eu não tive, eu vou levar numa boa aquele momento de criança dele. Eu vou achar tudo muito natural e não vou ver problema, eu não vou projetar problemas. Eu não vou controlar o menino, eu não vou fazer isso, aquilo, eu não vou. Porque se tiver uma trava lá atrás, eu vou projetar naquela fase, seja com 8, aí um projeto com 3, mas eu projeto com 14, porque foi ali que eu tive trava. Olha que interessante isso. Isso eu aprendi ontem, não é? Muito interessante. E isso fez todo sentido para mim. Sabe, quando você quando você atende pessoas, quando você procura solucionar, faz um trabalho de coaching com alguém, é muito interessante. Eu vibro com isso, adoro isso. É maravilhoso. E o Roberto Chiniachik é maravilhoso também. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ele. Ele trabalha muito essa questão do desenvolvimento humano. É sensacional. Quero só te falar uma coisa. Sim. Você não precisa ser especialista em crianças para você entender isso. Você é bárbara, porque você é especialista em algo que está faltando no mundo, que é justamente saber fazer essa comunicação, essa escuta, toda essa parte ativa, construtiva, tanto da fala quanto da escuta. E a criança é justamente isso, é ouvir a criança, é saber o que a criança está sentindo, é perceber a criança. Você deu uma dica aqui que eu fiquei pensando, muitas vezes o professor trabalha um projeto com a criança e a criança chega em casa e mostra para o pai vibra, e às vezes o pai faz o projeto da criança. Eu falo que isso é uma coisa muito maléfica, porque o pai quer que a criança tenha destaque pelo seu próprio ego e ele que faz o projeto, né? Não importa se o projeto é menor ou maior, a criança fez, ela pôs a mão na massa, ela criou. Então, eu achei interessante essa sua colocação, por quê? Porque se a criança faz o projeto e leva para casa, o pai também pode mostrar o projeto para o amiguinho, para o tio, né? Isso valoriza. Nossa, que legal que o meu filho desenvolveu. Nós trabalhamos aqui, querida, as questões desse tipo de comunicação ativa, construtiva. Você falou um pouquinho sobre a questão das mães e pais com seus filhos, sobre os professores em sala de aula. Você falou sobre o ambiente corporativo, sobre a comunicação com a gente mesma. Eu queria te fazer uma última pergunta nesse ponto de vista. Nós vemos hoje que, muitas vezes, tivemos alguns palestrantes aqui que colocaram essa questão, que falta diálogo nas relações entre homem e mulher, namorado, namorada, marido, esposa, né? E outros tipos de relações, que aqui nós não temos preconceitos, falta diálogo. O que acontece? Nesta questão de falta de diálogo, muitas vezes, no calor das emoções, né, os casais brigam, as pessoas estão convivendo mais, automaticamente estão brigando mais. Ontem tivemos aqui até uma especialista em direito da família, ela falou que daqui a algum tempo nós teremos muito mais divórcios, né? As pessoas estão com dificuldades financeiras, estão brigando. E aí o que acontece? Como um casal pode trabalhar essa questão desta resposta ativa, construtiva, num calor da emoção, né? Uma vez que a pessoa, as pessoas querem defender os seus pontos de vista, aí tem o ego, aí tem a vaidade, né? Que conselho você dá para os casais que estão aqui nesta noite, para que eles possam trabalhar essa questão em família, né? E em casais, e melhorar essa postura?
dessa resposta e dessa escuta e dessa comunicação ativa, construtiva? Sim. Excelente pergunta. Tem muitas respostas, muitas, né? A gente pode ir pela vertente das emoções e pela um monte de, mas eu vou falar de poder. Porque entre casais tem muito poder. Entre colegas de trabalho também tem muito poder, mas vamos lá, na família, no casal, tem muito poder. Então, há 3 tipos de poderes negativos, né? Que isso é quem coloca é o Eric Berne na análise transacional. Então, há 3 tipos de poderes. É um poder que não é o poder de destruir as coisas. É aquela pessoa que não começa um relacionamento que quer terminar, começa a estar tudo bem dentro de casa, vocês já são casados, digamos, e quer terminar, não quer, acha que não vai dar certo, dá uma forma, vamos passear domingo e sempre dá uma confusão, dá uma briga. Isso é destruir aquilo que poderia ser um domingo maravilhoso, somente para divertir e acaba destruindo. Sabe aquela viagem que o importante não é a viagem em si para chegar a tal cidade, mas é o caminho dessa viagem, é curtir a viagem em si, é arrumar a mala, tirar foto, mesmo que não consiga fazer todos os percursos da viagem, todos os pontos turísticos em 4 dias, mas o importante é perceber, é curtir um ao outro no café da manhã do hotel, ter um momento de conversar sobre o passeio e sem precisar ter que correr para jantar. Sabe, não é uma coisa de obrigação, é sentir a presença do outro, essa presença do outro. Se não tem essa presença do outro, o que acontece? Acaba destruindo. Então, pode ser que tenha um ou os dois sejam destrutivos. Então, esse é o poder negativo da destruição. O outro poder é de controle. Quando tem um que controla mais, geralmente o outro ele controla menos, geralmente. Mas se esse controla menos, é aquele que tem aquele poder mais de vítima, que se deixa ser dominado. Então, aquele que é mais controlador, ele vai tender a ser controlador em tudo, não só dentro de casa. E se ele for controlador e o outro for controlador também, dá muita confusão, porque todos dois têm, né, 2 bicudos não se bicam, né? Eles têm controle demais, quer controlar a vida deles, com eles, entre eles, com os filhos. E se essa pessoa for muito na vítima, ele vai deixar para o outro fazer. Não lavei as coisas da pia porque achei que você fosse fazer, não sei. Nem estou falando em relação quem que é homem, quem que é mulher. Por que eu não tirei o lixo lá? Porque não sei, não sabia que era para tirar. Achei que você sempre tira. Então, por que eu tenho que tirar o lixo, né? É isso. Ele não se acha responsável pela vida dele, do casal, do bem-estar da família, e se coloca na posição de vítima. Então, as relações, elas aparecem muito poder dentro de casa. Por quê? Porque as relações são mais íntimas. Então, os poderes eles se tornam muito mais visíveis. Isso acontece no trabalho também. A mesma coisa, destruição, controle e vítima. Acontece a mesma coisa no trabalho. Acontece em qualquer lugar, na escola, qualquer lugar. Mas dentro de casa é mais visível. Justamente por isso, porque ali a gente se sente à vontade para ser o que a gente é. E tem uma frase, né, do Osho que é muito interessante, que o ser humano é como a água do mar. Ele é salgada em todo lugar. Então, se você é controlador dentro de casa, você é controlador fora de casa também. Você é controlador em qualquer lugar. Se você é vítima, relaxa, deixa que o outro resolve também em qualquer lugar. Porque ele não vai querer resolver, assumir realmente a vida dele, ter uma postura de ser responsável. É aquele garoto que está lá no grupo da escola e no final ele assina o trabalho. Ele não chega junto. De jeito nenhum. Nem todos trabalham a mesma coisa. Então, dentro de casa, é igual a água do mar. Ele também não é proativo dentro de casa. Talvez não tenha sido ensinado para ser proativo, arrumar sua própria cama,
E aí chega na escola e não vai fazer o trabalho. Ele precisa tomar consciência. Tem jeito? Tem. É sair, tomar consciência. Então, aquele que quer destruir, ele precisa se superar. Sair daquela zona de conforto, de ai, vai dar tudo errado. Não, se supera. Termina de ler um livro. Termina o seu projeto. Termina bem, vivencie mais seu relacionamento, ao invés de qualquer probleminha, você bate a porta e vai embora. Vivencia mais. Se supere. Aquele que quer controlar, começa a compartilhar. Ah, eu não preciso de ajuda, não. Deixa que eu faço tudo, eu que resolvo. E, geralmente as mulheres são mais controladoras. Atenção, mulheres, mães, famílias, né? Elas são mais controladoras, porque elas têm que controlar os filhos, o dever de casa, a casa, se tem funcionário atualmente ou não, o marido, a dinâmica da casa, a obra de dentro de casa é ela que controla, ela que faz tudo, ela que faz a conta. Geralmente é assim. Estou dizendo que são todas. Então, ela precisa aprender a compartilhar. Como que o pai vai ser pai se ela não deixa nem o pai ser pai? Né? Então, é isso, saber compartilhar. E quem é muito passivo na vítima, não quer assumir a responsabilidade, ela precisa aprender a assumir responsabilidade por suas ações, pelo que você é, pelo que você representa dentro de casa, como relação, como mulher. Aí, outra coisa importante, que eu não sei se dá tempo, são os papéis familiares. O marido tem que ser marido e a esposa tem que ser esposa. Ele não é pai o tempo todo e ela não é mãe o tempo todo. Ela precisa sair do papel de mãe e ser esposa. É a mesma coisa aí. E ela não é filha, nem ele é filho. Para, na hora certa, ele deixar de ser filho do pai e da mãe dele para ser marido, esposo da sua esposa. Precisa assumir o seu papel. E isso precisa ser muito claro a hora de entrar e sair do papel, porque senão mistura tudo. E isso é muito problemático. Há uma competição, inclusive. Se o pai passa a ser filho da mãe, ele está competindo com seus filhos. Na atenção, em tudo. E aí, na hora que ele precisa ser o marido, ele perde o respeito. Ele acaba assumindo esse papel de filho. Porque ele pode ser o quê? Ele pode ser uma vítima. O poder da vítima de não querer assumir responsabilidade pelas suas próprias ações. Ele se deixa ser submisso. E então ele perde, não, deixa que ela resolve tudo, ela é controladora, e ela acaba sendo tudo dentro de casa. Até o pai ela consegue ser. E quando a pessoa é tudo, né, na vida, ela assume essa postura de eu resolvo tudo, ela também não ajuda com que o outro evolua, porque o outro também fica na zona de conforto. Ah, faz tudo, eu vou ficar aqui tranquilo, né? Então, você também acaba entrando numa condição de resolvedora da vida, resolvedora das coisas, mas isso pode atrapalhar até você ajudar o crescimento e o progresso de quem você ama, né? Você abraça tanto, eu vou fazer tudo por isso, e o outro às vezes não tem coragem de falar. Puxa, eu tô aqui, eu não me sinto útil, eu não me sinto importante, né? E isso é uma troca. Excelentes ponderações. Você traz as coisas com uma clareza. Percebe-se que você tem conteúdo e propriedade no que você fala, meus parabéns. Você é uma pesquisadora, você tem autoridade para falar das coisas, porque você faz estudos científicos. E percebe-se essa clareza, né? Quem está gostando aí, pessoal, faz os comentários. Você tem clareza e você responde as coisas com muita doçura. Fica algo gostoso. Nós vamos para as considerações finais. Por favor, qual a última mensagem que você quer passar para o nosso telespectador? E, por favor, como que as pessoas podem te encontrar se elas quiserem aprimorar essas questões comunicativas, as empresas, as escolas, as pessoas físicas, como podem te achar? Tá bem, obrigada. Eu vou terminar com um princípio, o princípio da reciprocidade, porque o princípio da reciprocidade, ele coloca simples para a gente. Quando você escuta alguém falar,
seja uma notícia boa, ruim, o que for, escute ela, porque um dia você vai levar algo importante para essa pessoa e você vai querer, da mesma forma, ser ouvido. A atenção, segundo o nosso amigo John Kepler, ele diz que a atenção hoje é a moeda mais valiosa que existe. Então, é aprender a dar atenção ao outro, porque um dia você pode precisar, seja numa situação mais complicada ou seja num momento de festa mesmo, que você quer realmente levar uma notícia maravilhosa, mas você nunca ouviu direito aquela pessoa, então precisa ter essa reciprocidade. Quanto mais você ouve de alguém, mais você vai ser ouvido. Quanto mais você ouve de alguém, mais você vai ser ouvido. Então, é lembrar desse princípio da reciprocidade. Isso abre, né, para aquilo que você falou no início, para a gratidão. Então, a gratidão é a mesma coisa, é uma reciprocidade. No momento que você escreve, no final do seu dia, 3 coisas pelas quais eu sou grato, você está emitindo para o universo e para o universo daquelas pessoas que estão dentro do seu caderninho uma gratidão recíproca de lá para cá também. Daqui a pouco você vai ver, de repente, algo acontecendo magicamente para você, daquela pessoa para você, como um presente. E às vezes não vem daquela pessoa, às vezes vem de outros. Porque aquilo que eu faço para 3, 4 pessoas, para determinadas pessoas, aquilo pode vir de volta para você, não necessariamente daquelas 3 ou 4 pessoas que você colocou no caderno de gratidão, ou que você foi legal com essa pessoa, mas pode vir de outras. Então, é como se fossem as bênçãos, né? As bênçãos que você recebe da vida de outras pessoas, do universo, da sua estrada de vida, elas vêm por questões de porque você foi bom, porque você foi grato, porque você ouviu, porque você foi empático, porque você procurou ser um ser humano para alguém. Então, é importante você enxergar o outro como ser humano, para que você também seja uma pessoa visível para o mundo, para as pessoas que veem você também como ser humano. É isso que eu queria deixar para vocês como mensagem final. Eu espero que, nem sei que horas são, mas espero que tenham atendido. E também terminar, né, hoje com a minha fala, uma honra, eu agradeço. O meu contato eu deixei aqui, né, mas é @marivelduncan no Instagram, que eu uso bastante, @marivelduncan, Duncan com N de navio, no meio e no final. E eu tenho o meu contato, que é o 27, né, eu moro em Vitória, é o 98122-9640. Marivel, você falou da gratidão. Nós somos muito gratos aqui no colégio por você. A minha vontade agora era pegar um voo até Vitória. Tive a oportunidade de palestrar em Vitória, um lugar maravilhoso, e de simplesmente poder ter a sua presença ao meu lado, e eu tenho certeza que seria um grande aprendizado. Eu quero também agradecer você como professora, por você partilhar tantos conhecimentos maravilhosos com as pessoas. Agradecemos também aqui a doutora Maria Fiorini, que palestrou para nós ontem, que está aqui presente assistindo a esta live. Obrigada. William Borghetti também está aqui, nosso palestrante, assistindo essa live. Obrigado, William. E como você falou de gratidão, né, nós gostaríamos de encerrar essa semana, né, dizendo que ninguém faz nada sozinho. E nós somos muito gratos. Nós tivemos aqui 3 semanas que foram as semanas Barão Você Mais. Quando nós pensamos nesse projeto, nós pensamos em trabalhar a primeira semana Você Mais Saudável. Agradecemos a todos os queridos médicos, a todos os treinadores físicos, nutricionistas que estiveram na primeira semana falando sobre saúde física, alimentação e bem-estar. Na segunda semana, nós tivemos uma semana de felicidade. Nós tivemos aqui psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, e humoristas, dramaturgos, músicos, trazendo um pouquinho de felicidade, um pouquinho de dicas de felicidade. Na terceira semana, Semana da Prosperidade,
nós tivemos aqui comunicadores, doutores, as pessoas falando sobre endividamento, sobre a questão de como trabalhar os comportamentos em relação ao dinheiro, como tirar as suas ideias da cabeça e colocarem na realidade. E hoje você fechando brilhantemente com essa questão da comunicação ativa, construtiva, que é o que nos ajuda a fecharmos esse ciclo. Eu fico um pouco emocionada para terminar esse momento, porque foram 3 semanas. 3 semanas, todos os dias aqui até 10, 11 horas da noite. E a minha gratidão por Deus ter nos sustentado nesse momento e por ter aprendido tanta coisa. Assim, foram uns momentos muito prazerosos, onde nós podemos aprender demais da conta. Ninguém faz nada sozinho. Nós agradecemos a todos os colaboradores do nosso colégio, as pessoas que assistiram a nossa live, aos nossos palestrantes. Nós agradecemos muito a nossa equipe aqui do colégio. Rosana, incansável, correu atrás dos palestrantes, organizou Rosana. tudo com muito carinho. Rosana Grigorievs, nossa representante de eventos aqui e parcerias. A Flávia, do nosso marketing, que fez todo esse convite. Camila, do nosso atendimento. E a cada um de vocês, quero agradecer imensamente o pessoal que fica atrás das câmeras, que é o pessoal da Oriente Digital, o Rodolfo e o Everton, que abrilhantaram... Teve muita paciência, né, na hora de eu entrar aqui, muito profissional. Quero agradecer à Fundação Abrancazins, que é o Colégio Barão de Mauá, por esse privilégio. E nós gostaríamos de fechar essa semana. Nós informamos que nós teremos algumas lives no mês de agosto, que serão lives educacionais, falando um pouquinho sobre o plano de retomada, falando assuntos mais de conteúdos educacionais. E eu queria fechar esta noite. Eu estou, sim, emocionada, dizendo que só sei que nada sei. A vida é um aprendizado, a vida é uma troca. Nós precisamos aprender uns com os outros, trocar as experiências. E essa troca, ela nos ajuda a sermos seres humanos melhores e a vivermos melhor. Então, quero te agradecer por tudo e dizer para todos vocês que se uma pílula dessa de conhecimento que nós trouxemos para vocês durante as 3 semanas ajudou a você a mudar alguma coisa na sua vida e a ser um ser humano um pouco melhor, a levar algo melhor para a sociedade, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e adultos, o nosso trabalho valeu a pena. Porque, como diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não é pequena. Um beijo, gente. E daí eu vou sair, eu tenho que falar que eu vou sair, né, para tomar um vinho, para agradecer. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, boa noite, querida. Obrigada. Gratidão. Obrigada, Simone. Obrigada, Rosana. Obrigada, Simone.